Meus irmãos, a paz do Senhor, você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade eu quero comentar um pouco junto com vocês o reinado de Davi. Estamos na revista ou na lição de número 9 e o tema geral nosso, como sempre dizemos, é o governo divino em mãos humanas, que é a liderança do povo de Deus, que está registrada em 1ª e 2ª Samuel. Muito bem, desta feita nós vamos estar comentando sobre o reinado de Davi. Esta vultuosidade de informações que temos sobre essa personagem, sobre este homem que é famoso, muito falado na Bíblia, um dos homens mais notáveis, ou notável na Bíblia, né? Só perde para Jesus Cristo, mas é um homem de muita notabilidade, inclusive no Novo Testamento. Muito bem. Então, o que é reino? Vamos começar dentro da etimologia da palavra reino. O que é reino? No hebraico, surgem 5 termos para se definir o que é reino. Melaka, ou Meluká, no caso. Meluca, palavra que ocorre 18 vezes no Antigo Testamento, em 1 Samuel capítulo 10, verso 16 a 25 e 25, 2 Samuel capítulo 16, 1 Samuel 10, 16 e 25, 2 Samuel 16, 8 e Reis, 1 Reis capítulo 1, verso 46, 2 Crônicas, ou 1 Crônicas capítulo 10, verso 14, Salmos 22, 28, Isaías 34, 12 e assim por diante. Então vai aparecer essa terminologia Meluká, ok? E depois nós vamos encontrar uma palavra aramaica que é maleco. Maleco é uma palavra aramaica que é usada na Bíblia por 153 vezes. Tem uns textos aqui, mas bem resumido. Exemplo de Daniel capítulo 2, versículo 37, versículo 39, 41 a 44. Vamos encontrar Daniel capítulo número 4, versículo 3 a 17, 18, 26, 30, 31, 34, 36. E ainda vamos encontrar também essa mesma frase, essa mesma palavra, Meluká, ou Maleku, no caso, Maleku, que é aramaica. Vamos encontrar também em Daniel capítulo 7, verso 14, verso 18, verso 24, verso 14, verso 18, verso 22 a 24 e o versículo de número 27. Então vamos encontrar também uma terceira palavra grega, que é Malekut, que é uma palavra que é usada aí na Bíblia por 55 vezes. Tem Malankar também é usada na Bíblia por 110 vezes. Elas trazem um sentido de reinar, de governar, de comandar, enfim. Nós vamos encontrar aí essas palavras. Vamos encontrar, irmãos, também palavras gregas, exemplo da palavra basileia, que é usada na Bíblia por 116 ou 160 vezes, desde Mateus capítulo 3 até Apocalipse capítulo 17, finaliza no capítulo 17, verso 18, vai sempre estar usando essa palavra de governo, de possessão, de reinar, enfim. São palavras que denotam o reinado, que aponta para esta terminologia, essa ação de reinar. Não estou falando aqui de eleição ou de outra coisa, estou falando de reinado. Muito bem. Isto posto, no Antigo Testamento, para especificar as coisas dentro dessas terminologias, nós vamos encontrar alguns países que era sujeito a monarca, e isso vai começar a vaticinar isso no capítulo de número 3, versículo 4 de Deuteronômio.
não é? Ou designar o poder de governo de um rei. Não é? Então essas palavras têm essa mesma consistência, né? Essa mesma visão, etimologia, significado, coisas do tipo, né? Então, o que significou a unção de Davi? Né? O que significou? Primeiro, o significado é a antecipação do reino. Nós falamos no vídeo passado, e todos os comentaristas também assim falaram, que Davi foi ungido 3 vezes. Não é? Então a primeira vez significou a antecipação do seu governo. A segunda vez foi o reconhecimento do seu comando. A terceira vez foi o atestado do seu domínio da nação inteira, da nação, quando ele reuniu as tribos, né, que era dividida no norte e sul, o reino, ele colocou o reino unificado. Né? Vale a pena salientar, isso não cabe para nós cristãos, mas só que se você pega algumas leituras, algumas obras, você vai encontrar alguns arqueologistas, ou melhor, desculpa a expressão, alguns arqueólogos que vai tentar contestar as informações contidas na Bíblia. Só que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Está inserido dentro dos textos bíblicos. Então, sine qua non, não tem o que fazer. A Bíblia disse, está dito. Muito bem. Então, eu leio bastante coisa, gosto da leitura, gosto de me informar sempre, mas tem coisa que eu rechaço logo no primeiro, porque não tem nem como pensar. Tem coisa que a Bíblia não dá margem para pensar, e às vezes as leituras extras bíblicas, ela quer te levar a contestar as informações bíblicas, né? Não é o caso da nossa revista, que é puramente bíblica, teologicamente consistente, né? Enfim, então vamos lá. As razões para a escolha de Davi. Por que Deus escolheu Davi? Qual a razão que vamos encontrar? Em 1 Samuel capítulo 16, nós já vamos começar, nós trabalhamos isso no vídeo passado, mais uma parte dos versículos, mas se você ler o capítulo 16, você vai encontrar as razões sobejas pelas quais Deus apontou e atentou para a escolha de Davi. Em 2 Samuel capítulo 3, versículo 18, consolida essa informação. Não é? Então, primeiro, Davi era escolhido por Deus, conforme os textos que eu apontei agora. Segundo, era parente deles, porque eles, quando receberam Davi como rei, eles disseram: tu és nosso irmão. Não estou falando de forma genética, mas em termos de estar no mesmo espaço, de ser da mesma região, estar dentro do contextualizado da sua historicidade, não é? Enfim, então ele trabalhou todo esse fator. Gênesis capítulo 29, versículo 17 e Juízes capítulo 9, verso 2 vai confirmar essas informações. E a terceira razão era porque era um grande soldado, um grande líder, né? Tinha as qualificações necessárias para tal posto, para ocupar o reinado. Então, 1 Samuel 18, 7 e 1 Samuel 21, 11, 1 Samuel no capítulo 29, versículo número 5. Né? Então, a experiência no campo trouxe ele como pastor, lidando com feras bravas, conforme eu disse no vídeo anterior, leão, e ele afirma isso dizendo que matou leão e urso, né? Então trouxe ele credenciais aí para não só como um guerreiro, né, mas como um grande monarca. E assim vamos doravante falar sobre os benefícios que trouxe para a nação de Israel o reinado de Davi, né? Para a nação de Israel e Judá, por que não dizer, uma vez que o reino se tornou unificado. Ele conseguiu isso, né? Então, nos primeiros anos do seu reinado, Davi estabeleceu aí um quartel, né, na região de Hebrom, em Judá, né, que era a capital de Judá, né? Lá nas regiões montanhosas ele construiu ali um quartel general onde formou o seu exército, né? Ali ele foi ungido rei, como já disse, né? E ele reinou ali por 7 anos e meio aproximadamente, conforme capítulo 2 Samuel capítulo 2, versículo de 1 a 11, né?
Mas continuou o conflito entre a casa de Davi, ou a casa de Saul, e a casa de Davi. Abner, ele concordou em colocar o Isbosete, filho mais velho de Saul, para que governasse. E diz a Bíblia que ele governou por 2 anos, até que os oficiais daquela região não concordaram e colocou o homem chamado que era Davi. Então ele foi ungido rei lá, perdurou aí essa contenda entre a casa de Davi, a casa de Saul e a casa de Davi até a morte de Saul, né? E quando Davi se tornou rei e unificou, conforme está escrito em 2 Samuel capítulo 2, versículo 8, e 2 Samuel capítulo 5, versículo 5. Né? Então o primeiro ato de Davi que ele fez foi ele capturar a cidade dos Jebusitas, né? E tornou-se Jerusalém, e dali ele tornou-se Jerusalém o centro religioso, trouxe a capital do reino, tornou Jerusalém a capital do reino inteiro, né? Não tinha mais 2 capitais, era só Jerusalém, né? Jerusalém, vale a pena aqui dizer que é fundação de paz, não é? E assim sucessivamente. E depois veio outros nomes devido aos ofícios e os acontecimentos, né? Mas o significado é fundação de paz, né? Então Davi conquistou outros estados vizinhos, povos da circunvizinhança, ele foi conquistando ali, entendeu? Porque agora Israel estava mais forte, com mais consistência, tinha um homem segundo o coração de Deus, né? E todavia a Bíblia diz que Deus era com Davi, e assim sucessivamente. Então o reino começou a prosperar, o povo começou a prosperar e começou a usufruir dos benefícios que tinha naquele próspero e ordeiro reinado, não é? E tinha uma envergadura militar invejável, tinha conselheiro no palácio de forma abundante para que não deixasse as coisas virem definhar. Então ele tinha toda uma liderança sobre aquele povo, né? Logo depois dele ter saído da caverna, e quando foi aí aclamado rei, ele estabeleceu, conforme eu disse, logo um exército, um quartel-general, e onde foi guerrear as guerras do povo, não é? E por que não as suas, não é? Até porque Davi não construiu o templo justamente porque era um homem que tinha a mão suja de sangue. A Bíblia diz que Deus não permitiu porque ele era homem de guerra, né? E o reino prosperou. Então Davi derrotou os filisteus de forma decisiva, de forma sumária, né? Conforme está escrito no capítulo de número 5, versículo 17 a 25 de 2 Samuel, e no capítulo 21, versículo 15 a 22 de 2 Samuel, confirma também isso, e em 1 Crônicas, capítulo de número 18, versículo 1, vai fechar essa questão. Diz que Davi, de forma sumária, de forma cabal, exterminou os filisteus, né? Então, quem era... nós falamos há pouco sobre os jebuseus. Quem eram os jebuseus? Ou os jebus, ou os jebusitas, quem era esse? Né? Quem era esse povo? Então, esse povo era das tribos dos cananitas, que vivia na terra prometida já há algum tempo, alguns anos, né? Gênesis capítulo 10, versículo 16, vai trazer essa informação. Então os jebuseus, achavam que eles eram invencíveis, né? Por habitar num lugar tão considerado, era uma fortaleza, conforme está escrito em 2 Samuel capítulo 5, versículo 6. Então ele vivia ali em Jerusalém, agora Jerusalém, né? Mas até então era Jebus, então por isso era chamado de Jebusitas ou Jebuseus, enfim. Eles negaram reconhecer a Deus que tinha determinado a vitória de Davi, e aí a cidade caiu, né? Davi conquistou a cidade, a região, que foi o seu primeiro ato, né? De governo, e em 2 Samuel capítulo 5, verso 7 é afirmado isso, né? E Davi no Salmo 24 ele faz uma referência sobre a vitória que teve sobre os jebusitas, né? Então, daí para frente ele vai e subjuga os inimigos, os amonitas, os idumeus, os moabitas, os amorreus, ou melhor, os arameus no caso, os amalequitas, né? Conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 8, verso 10.
ainda no capítulo 12, verso 26 a 31, diz que ele subjugou essas nações, esse povo, não é? Então Davi agora estabeleceu um império sobre as suas ordens, né? Isto estendia-se de Geber, no caso, que era até o Golfo de Acaba, ou seja, até a região de Uns, né? Conforme está escrito no capítulo 22, versículo 17 de 1 Crônicas. E se comenta regiões todas se comentava as habilidades diplomática e militar de Davi, né? Então ele tinha facilidade, acesso, não é? Então era um diplomata nato, e também quando precisava usar a espada, ele tinha destreza e habilidade. Lembramos que ele aprendeu toda essa demanda com a espada, de valentia, de guerra, no campo, pastoreando ovelhas e matando os detratores ou os que iam consumir as ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que ele matava os leões, matava o leão e matava ursos também. Ele afirma categoricamente, né? Então a arqueologia aponta que Davi usou ideias estrangeiras para fazer a sua organização governamental, né? Então, em especial, os modelos egípcios e os fenícios. Ele usou, segundo os arqueólogos, vamos ver alguns nomes que afirmam que traz essas informações, né? Então, termos como Masqui, que é cronista, Safar, que é escriba, vem desses povos, né? Então eles tinham funções importantes num reino, no palácio, né? 2 Samuel, capítulo de número 16, 8, versículo 16. 2 Samuel, capítulo 8, verso 16. Não é? Então Davi se reorganizou o exército com uma guarda pessoal e até com alguns mercenários, não é? Diz o texto. Então talvez seja selecionado aí esses missionários, foi selecionado aí entre os filisteus. Uma coisa que eu não acredito muito, visto que ele exterminou os filisteus de forma sumária, né? Então, mas existem essas informações dentro dos contextos históricos. Não falo dos textos bíblicos, mas vejamos o que diz 2 Samuel, capítulo número 8, versículo 18. Né? Então, o chamado de querenitas e peletitas. Então esses homens, os querenitas e os peletistas, possivelmente foi selecionado aí dos filisteus. E o texto no capítulo 8, verso 18 de 2 Samuel faz a citação desses nomes, dessas pessoas, né? Então Davi estabeleceu na cidade, aí depois ele vai estabelece a cidade dos levitas, incluindo a cidade de refúgio, né? Em Números, capítulo de número 35, Números vai citar essas cidades, né? Ele confirmou a legislação que havia anteriormente, garantindo as funções dos levitas, né? As 6 cidades de refúgio, por exemplo, tornaram-se uma instituição funcional devido aos esforços de Davi. Havia 48 cidades levíticas, né, naquela oportunidade, naquela época. Cada uma tinha o seu significado, a sua função. Davi foi capaz de abafar as disputas tribais, reduzir o grande laço da união entre o povo, né? Ele produziu, ou melhor, não reduziu, produziu um grande laço de união entre os povos. Aquelas guerras tribais, o Roland Devaux vai fazer essa afirmação, não é? Ele vai trazer essa historicidade para nós no seu livro As Instituições de Israel. Roland Devaux vai fazer essa afirmação, né? Então, usando aqui a nomenclatura, né? Então, aí, dentro desse contexto todo, que ele faz essa união dos povos, ele vai pega Jerusalém, torna Jerusalém o centro religioso da nação. A arca, que esteve fora do seu lugar próprio por muitos tempos, foi trazida lá de Kiriat Jearim, 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 11 a 15. Então o reinado de Davi foi muito ordeiro, muito próspero, né? Trouxe aí grande beneplácito para os israelitas, para o povo,
tanto Judá como Israel no seu propriamente dito, enfim, porque o reino já estava unificado, conforme nós sabemos, né? Então, o comentarista da nossa lição, nosso irmão, o pastor Osiel Gomes, né, ele trouxe aí um compêndio de informação histórica importante, né, para a consistência da nossa fé hoje, nos nossos dias atuais. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, o que tem a ver o fator histórico com os nossos dias? Tudo, praticamente, tudo. Porque esses homens que Deus usara no passado, ele nos traz inspiração, né? Nos traz motivação, nos traz referências bibliográficas, e, por que não dizer, Deus usou esses homens para fazer com que entendamos o propósito dele nas nossas vidas, né? Então, na primeira tentativa de trazer a arca, a Bíblia diz que falhou, não deu certo a primeira tentativa. Vamos ver isso em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 5, e versículo de número 15, versículo 19, vai trazer essas informações. Isso foi muito importante porque conferiu aí, serviu para afirmar Jerusalém como a autoridade do centro da fé religiosa em Israel, porque eles foram lá, venceram, trouxeram a arca, não é? E Davi, sobre a tutela, sobre os cuidados de Davi, e eles conseguiram vencer, né? Então, depois Davi vai fazer um ato muito importante, que foi estabelecer, houve um estabelecimento da música sacra, né? Diga-se de passagem que em todos os atos da vida humana, a música é muito importante, não é? Então, abrindo uma brecha aqui para falar sobre a música nas nossas igrejas, nos nossos dias, no nosso tempo, né? O fator lúdico é muito interessante para que adoremos ao Senhor nosso Deus, não é? Então ele trouxe, Davi era musicista, conforme está escrito no capítulo 16, versículo 14 a 23 de 1 Samuel, e ele foi lá e restabeleceu aí a ordem da música no culto, né? No culto divino, no culto a Deus, conforme diz os judeus, no culto a Hashem, né? E então ele anelava melhorar o aspecto musical no culto divino. Davi passou a ser o patrono disso aí, da homologia judaica, de todo o fator do culto, né? Então ele trouxe aí um benefício também nessa área. Então, todas as vezes que vamos falar dessa questão desse homem segundo o coração de Deus, não vamos ter que fugir das qualidades inerentes à vida e à administração e à luta deste monarca, né? Desse monarca. Então, o intuito de edificar um templo, criou o intuito de edificar um templo, né? Mas Deus não permitiu, né? Ele tinha as qualidades religiosas para tudo isso e tal, mas Deus não permitiu, porque ele não podia construir o templo, visto que ele era homem de guerra, né? Ele tinha criado muitas confusões, muitos atritos com nações e povos e etc. E agora ia ficar difícil, então a mão era suja de sangue, né? Então Davi encorajou, ele começou a encabeçar isso, preparativo para a construção do templo, que era o seu filho que a posteriori ia realizar, no caso Salomão, ok? 2 Samuel capítulo 7 vai trazer essas informações, e 1 Crônicas capítulo de número 17 também traz essas informações, concluindo aí, né? Apesar de tudo, Salomão foi todo o esforço de Davi, Salomão foi quem construiu o templo, né? Então, com certeza são informações contundentes que nos leva a ter um referencial, né, de consistência, de liderança, de responsabilidade, né, com as coisas do divino, com as coisas de Deus, né? Então, o governo de Davi foi bem sucedido em todos os ângulos, né? Eu quero especificar aqui 3, mas nos ângulos pessoais, no ângulo pessoal, no ângulo militar e no espiritual. Então,
pessoal, militar e espiritual. Então fechou o ciclo de Davi dentro desse contexto todo de administração. Né? Davi tinha uma administração invejável, né? E também ele foi conquistando, entendeu, a liderança. Nós, os líderes, ou quem é líder, tem que conquistar pessoas, tem que buscar alianças com pessoas que vai te notabilizar, que vai te ajudar, né? E que vai não atrapalhar o seu trabalho, o seu serviço, a sua administração, mas que vai te agregar valores, né? Então, esse monarca, ele chegou a ser considerado pelo povo de Israel como um monarca ideal. Ele era a pessoa, o ápice, né? O top da administração para o povo judeu, né? Então, nós vamos encontrar várias informações com respeito a esse monarca, que trouxe a nós outros uma informação, uma alusão ilustrativa muito boa, né, que possamos aprender, né, com a liderança promissora do Davi, né, apesar de ele ter cometido erros, né, ter cometido alguns equívocos, né. Então eu falei aqui os 3 motivos, né, de Deus ter escolhido Davi. Davi, ele aparece na Bíblia aí como chefe, como pastor e chefe do povo, né? E assim sucessivamente. Então, Davi ia ter que reinar, e seu reinado foi consolidado com a aprovação do povo, né? Também depois que estava no governo, no reinado, ele conseguiu a aprovação do povo, né? Então as alianças com os povos que ele fez, e quando teve que exterminar, exterminou, quando teve que cuidar, cuidou, entendeu? Então vamos observar que Davi tinha muitas qualidades, né? Então, apesar de ter no seu governo, ou no seu período de vida, ele ter algumas distorções. Isso nós vamos ver na próxima lição, né? E que vamos estar estudando sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus, né? Então, eu espero poder ter ajudado o nobre professor, o nobre mestre e superintendentes desse nosso Ordeiro e Progressivo Brasil, da nossa Assembleia de Deus, e algumas igrejas que também usam a nossa revista, não é? Deus abençoe a todos, espero poder ter ajudado você nesta empreitada aí de elucidação de alguns fatores, né? Mas lembramos que Davi, ele teve um papel preponderante, importante, dentro do governo, de Israel, o governo de Israel, e trouxe aí a união dos povos, enfim. Então ele conquistou aquilo que Saul não fez, né? Ele conseguiu trazer ao povo paz, tranquilidade, né? Embora sabemos que os inimigos sofreram com ele, porque ele não, por ser um guerreiro, ele não perdoou não. Ele foi triturando todo mundo que tivesse atrapalhando o seu governo, né, em benefício do povo, né? Então Davi, ele é tão importante dentro do contexto histórico, que na cristologia, dentro das informações genealógicas do Cristo, ele está inserido. Jesus é chamado de filho de Davi, né, devido ao trono de Davi, e assim sucessivamente. Então a Bíblia vai nos afirmar de forma categórica que Davi, ele foi excepcionalmente um grande governante, um grande rei. Espero poder ter ajudado você, e até a próxima aula. Conforme eu disse anteriormente, nós estaremos estudando na próxima aula, a saber, dia 8 de dezembro, nós vamos estar estudando sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. Nesse próximo domingo, dia 1º de dezembro, estaremos aprendendo sobre o reinado de Davi. Deus abençoe a todos, um abraço e até a próxima aula. Você está no canal Rascunho da BD
Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o joinha lá, se inscreva e deixa o seu comentário. Né? Diga de onde você para a gente poder estar interagindo aí com você. Deus abençoe, um abraço a todos, até a próxima aula.